Se és morno, não és quente nem frio, de minha boca te vomitarei. A frase é do Apocalipse. E ela mostra com clareza a necessidade das atitudes diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. A história das pessoas é feita por atitudes, e a história é feita por atitude das pessoas. Na próxima terça-feira, dia 19, o Supremo Tribunal Federal julga um processo que envolve a senadora Gleisi Hoffmann. E eu não poderia me furtar de trazer a este plenário o meu depoimento sobre esse processo. De todas as senadoras e senadores que hoje compõem esta casa, a que mais conheço, com a qual tenho a mais longa convivência, é a senadora Gleisi Hoffmann. Logo, considero-me apto a testemunhar a sua retidão, seriedade, linha de conduta e o seu compromisso com o povo, o seu amor ao povo brasileiro. Jovem estudante, Gleisi atirou-se com paixão e coragem aos enfrentamentos de sua geração, como as lutas pela anistia, pela redemocratização e pelas eleições diretas. Foi nessas circunstâncias que a conheci. Tive-a como uma das coordenadoras estudantis de minha campanha à Prefeitura de Curitiba em 1985. Primeira eleição direta para o governo das capitais depois do fim da ditadura. Uma eleição memorável, em que o entusiasmo e o fervor de jovens como a Gleisi deram o tom, já que o nosso principal oponente era um político 2 vezes nomeado pela ditadura para a Prefeitura de Curitiba. Filmes históricos de minha campanha mostram a jovem Gleisi no palanque, discursando com a mesma vibração, com esta crença em um país melhor, justo e fraterno, com que se manifesta hoje na tribuna do Senado. Mas nem sempre estivemos juntos. É verdade. Fomos até mesmo adversários, como na eleição de 2014, quando ambos disputamos o governo do Paraná. No plano nacional, como os senadores e as senadoras puderam comprovar inúmeras vezes, nem sempre estivemos do mesmo lado, especialmente a respeito da política econômica dos governos do PT. Seja como for, isso nunca arrefeceu meu respeito e a minha admiração pela senadora Gleisi. Era de se esperar que suas posições históricas em defesa da soberania nacional, dos trabalhadores, do capital produtivo, das mulheres e das minorias, provocassem reações raivosas de parte da imprensa e de setores do Judiciário e do Ministério Público. E daquela banda da internet contaminada pela hidrofobia fascista. Até mesmo nesta casa, vimos manifestações carregadas de rancor e fúria contra a senadora Gleisi. E a elevação de Gleisi à presidência do Partido dos Trabalhadores deixou ainda mais coléricos, hostis, os seus opositores. E em que circunstância Gleisi assume a presidência do PT? Na circunstância da prisão de Lula, na circunstância da partidarização e ideologização da Lava Jato, na circunstância das controversas e cada vez mais suspeitas delações premiadas, na circunstância
da campanha liderada pelas organizações Globo e mídia aliada de destruição, de liquidação do PT e de toda a oposição nacionalista, democrática e popular. Na circunstância em que, irresponsavelmente, as ditas elites aquecem o ovo da serpente fascista. Na circunstância em que, outra vez, os nossos chamados liberais, como em 32, em 45, em 54, 64 e 2015, flertam, namoricam com a extrema-direita. É nesse caldeirão que Gleisi está lançada. É preciso muita coragem, fibra, espírito público, renúncia e caráter para enfrentar tamanho bombardeio. É preciso aquilo que Ho Chi Minh definia como moral revolucionária, o senso do dever, o compromisso com o dever e com os princípios humanitários e civilizatórios. Há uma moralidade intrínseca, originária, própria e essencial nos que colocaram como causa da vida a vida dos mais pobres, dos desamparados, dos humilhados e dos ofendidos. Dos que vão ao mercado não para especular, e sim para vender sua força de trabalho, a troca da sobrevivência do direito de viver. Não há moralidade, não há dignidade, não há distinção ou honradez em regimes, em sistemas de governo, em uma imprensa ou judiciário não apenas indiferentes. Pior que isso, cúmplices na exploração e espoliação do trabalho humano, na construção e na manutenção da desigualdade, na sonegação do direito à moradia, à segurança, a pelo menos 3 refeições diárias, à cultura, à educação, à dignidade que deve revestir todo ser humano. Não há moralidade em um sistema judiciário que faz da licença hermenêutica a lei, que acusa, processa e condena, segundo a visão de mundo dos juízes, segundo simpatias ou antipatias, segundo o direito e os interesses de outros países a que se vincularam e naturalmente prestam vassalagem. Conheço Gleisi desde menina, a menina que primeiro queria ser freira para ajudar os pobres, mas que depois viu na militância política e na luta pela transformação da sociedade um espaço maior para a realização daqueles anseios adolescentes. Esta menina trouxe desde lá, entranhada em sua alma, envolvendo o seu coração, possuindo o seu espírito, a moralidade dos que buscam não a riqueza, não a notoriedade, não a efêmera celebridade dos vaidosos, não o afago dos poderosos, e sim o bem-estar e a felicidade de seu povo. Esta é a Gleisi que conheço desde menina e por quem presto hoje na tribuna o meu testemunho. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, caso alguém tivesse ainda algum fiapo de dúvida sobre a politização das denúncias do Ministério Público contra a Gleisi, que faça um cotejamento das denúncias que foram retiradas contra outros senadores e as acusações mantidas contra a atual presidente do Partido dos Trabalhadores. É tão óbvio, só não vê, só não acredita quem foi abduzido pela imoralidade desses tempos tão trevosos. Que se faça a luz, que se faça a justiça. Presidente,
Esse é o texto do meu pronunciamento. E eu requeiro à mesa que sejam retiradas imediatamente 11 cópias desse pronunciamento e essas cópias sejam entregues em mãos aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Concedo com satisfação a parte ao senador Humberto Costa.